Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do carisma. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio, nós estamos reunidos para meditarmos o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Mas antes de nós fazermos a leitura, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar essa presença do Deus que é uno, que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que venha, por meio do seu Santo Espírito, abrir a nossa inteligência, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração e dar espaço na nossa vida para que a palavra de Deus seja prioridade, para que a palavra de Deus seja encarnada e seja uma das nossas prioridades, seja o nosso motivo de vida, esteja ali no centro, no eixo da nossa vida. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho de hoje do Evangelho, ele é curtinho, mas ele tem, palavras difíceis, às vezes algumas frases difíceis de entender, um português mais antigo, mais tradicional. Então, eu sugiro que você pode até tomar como tarefa hoje do dia, ler frase por frase. Se você tiver dificuldade de compreender, peça ajuda. Essa vida comunitária, ela nos salva, Peça ajuda para alguém que é do seu grupo de oração, para o coordenador do seu grupo, para algum irmão aí, monitor, acolhido, alguém que talvez domina isso melhor do que você. Quando a gente cresce juntos, e esse pedir ajuda para compreender o que Deus quer nos falar, é vida fraterna. Então, aproveite e faça isso, porque aqui nós não teremos tempo de aprofundar, mas nós vamos trabalhar com um eixo bem central também desse texto. Quando Jesus fala, a gente precisa contextualizar. Então, primeiro, esse é um discurso de Jesus. Ali, Jesus está se despedindo, é o discurso de despedida de Jesus. Ele está se despedindo dos seus amigos, dos seus apóstolos, Ele sabe que vai partir, ele sabe que depois vem a grande transformação, a fundação da igreja, e ele está como que ali deixando a mensagem principal para os seus amigos, para aqueles que conviveram com ele. E nesse trecho de hoje, a gente vê que ele fala uma frase bem importante. Ele fala assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então ele fala que não se compreende, que os apóstolos não compreendem ainda, mas que depois eles vão compreender. E que quando vier o Espírito, eles compreenderão. Então vamos lá. A gente está no contexto da despedida de Jesus. Então Jesus, já comentei isso com vocês, está falando o que é mais importante. Ele pegou ali a mensagem mais importante e resolveu colocar nesse discurso. E ele tem falado várias vezes sobre o Espírito Santo. Se você tem prestado atenção nos últimos evangelhos, eles têm nos falado muito desse Santo Espírito. E é próprio do tempo litúrgico, A festa de Pentecostes está se aproximando. Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, a igreja nos conduz para que a gente vá lendo, entendendo, meditando sobre o que é esse Espírito, para lá em Pentecostes a gente renovar esse recebimento do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo também nas nossas vidas, assim como os apóstolos lá no cenáculo. Mas isso a gente vai ver depois. Por enquanto, cabe a gente pensar que, poxa, como a presença desse Espírito Santo é importante, porque Jesus está dizendo aí no seu discurso de despedida. E uma coisa que chama muita atenção é se vocês pensarem qual é o papel
do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse papel realmente, como o nome já diz, santificador, de conduzir, de guiar. Então, o Espírito Santo é aquela presença de Deus que é 3 em 1, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente conhece tantas vezes muito bem o Pai, muito bem o Filho, e o Espírito Santo às vezes a gente fica em dúvida. Mas o Espírito Santo é esse que conduz, é como se fosse a força propulsora, que faz às vezes com que a gente entenda alguma coisa que antes a gente não entendia, que nos dá força para que a gente possa suportar algumas coisas. É o Espírito Santo que, por exemplo, às vezes nos dá uma ideia, que é uma ideia evangelizadora, que é uma ideia que vai transformar às vezes a vida aí dentro da casa de acolhimento, uma ideia para o seu grupo, que vai evangelizar. O Espírito Santo, ele é essa presença de Deus meio invisível, né, que a gente às vezes não consegue dar um nome exato, mas que vai nos impulsionando, nos guiando. E é muito importante que a gente receba esse Espírito Santo, porque se você também está acompanhando as leituras da primeira leitura, da segunda leitura, né, ao longo aí das celebrações eucarísticas, você está vendo os Atos dos Apóstolos. E até eu estava ouvindo uma homilia do Deusimar, do nosso diácono, em que ele falou assim: os Atos dos Apóstolos nem deveriam ter esse nome, eles deveriam ser Atos do Espírito Santo, porque é incrível tudo que aqueles apóstolos fazem. Eles curam, eles pregam, eles não têm medo, eles são presos e aí saem soltos, eles recebem alguma punição, algum julgamento e eles saem felizes, eles têm vida fraterna, eles se reúnem, eles colocam tudo em comum. Nossa, eles são incríveis! Mas se você pensar, tudo isso que acontece nos Atos dos Apóstolos, assim, eles resolvem as contendas, eles resolvem também, né, os problemas que às vezes vão surgindo ali entre um e outro. Ou seja, os apóstolos, eles mudaram muito, vocês conseguem perceber? Comparem o Pedro de antes da cruz, né? O Pedro de antes da morte de Jesus com o Pedro dos Atos dos Apóstolos. Eles são totalmente diferentes. O Pedro que nega, aquele Pedro, assim, às vezes astucioso demais, aquele Pedro que agia sem pensar, aquele Pedro que não entendia nada, que Jesus até precisou repreendê-lo forte. Ele hoje, nos Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus, ele é um Pedro líder, que conduz a igreja, que prega, que mostra para as pessoas, que tem inteligência de argumentar, de discutir, que pastoreia as pessoas. Nossa, né? O Paulo de antes também era um Paulo que perseguia os cristãos, que não entendia. Filipe também não entendia, não sabia fazer as coisas direito, mas quando vem depois, eles são outras pessoas. Por quê? Porque eles recebem o Espírito Santo. Eles recebem essa presença que edifica a igreja, que conduz a igreja. Porque o Espírito Santo é essa presença de Deus que vai nos guiando, que vai nos conduzindo. E é muito importante que nós entendamos isso, que o Espírito Santo não está em nós para que a gente faça grandes feitos apenas, mas ele nos ajuda no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então o Espírito Santo, ele nos conduz a saber qual palavra entregar quando a gente for numa conversa. O Espírito Santo, ele nos ajuda, como eu já falei, a ter ideias, a saber organizar melhor o nosso tempo, a gerenciar às vezes os nossos pensamentos que são muito confusos, muito perdidos. O Espírito Santo nos ajuda a entender. Então, às vezes o texto ali, ele é complexo, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguindo compreender, a gente vai conseguindo entender. Vejam que graça e que necessidade nós temos desse Espírito Santo. Por isso que uma coisa muito importante é que cada um de nós peçamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente sempre começa o Palavra Encarnada com alguma oração. Eu sempre gosto de chamar o Espírito Santo, porque até o que eu vou falar e como essa palavra vai chegar em você, isso é conduzido, é direcionado pelo Espírito Santo, e ele pode fazer maravilhas. Ele é o nosso defensor, ele é aquele que vai nos ajudar nas pequenas e grandes coisas, nos direcionar para o Pai.
Por isso, um dos atos concretos que você pode fazer a partir de hoje, a partir dessa meditação, é todos os dias clamar o Espírito Santo. Quando você acordar, você pode fazer uma oração para o Espírito Santo. Quando você for para alguma conversa difícil, uma reunião difícil, para o seu trabalho, a presença do Espírito Santo. Vai dar uma pregação, vai falar no grupo, vai dar um testemunho, vai dar um aviso de ser feliz, vai fazer o anúncio do ser feliz aí pelas mensagens de celular. Chama antes o Espírito Santo, convida ele para estar com você, porque lembra, ele é essa presença de Deus que vai fazer da gente como fez com Pedro, que saiu daquele Pedro que ninguém dava nada por ele, que só fazia bobagem, para um Pedro maduro. Claro que não é só assim, vem Espírito Santo e eu vou me tornar uma pessoa madura. Mas nesse processo, o Espírito Santo vai nos ajudando, inclusive, a ver o que nós precisamos melhorar, por onde ir, o que fazer. O Espírito Santo é a presença de Deus e nós não podemos negar, nós não podemos achar que é menos importante. E esse tempo litúrgico vem nos mostrar isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo hoje acompanhe o seu dia, que o Espírito Santo hoje lhe ajude e que em cada coisa que você sentir, poxa, isso é a presença de Deus, essa ideia veio de Deus, isso aqui é um pensamento que estava ruim, eu quero pensar o pensamento de Deus, saiba que é o Espírito Santo que está aí acompanhando você, a sua vida, porque Ele é esse sustento da igreja. Ele é o defensor da igreja e, portanto, o nosso defensor também. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Amém.